Boa noite a todos, tudo bom com vocês? Trazendo hoje mais um vídeo aqui, certo? Dessa vez o assunto do dia será sobre o Drex, ok? O ponto de apresentação é o seguinte: eu vou começar apresentando o que é o sistema de blockchain, assim como eu já falei no vídeo do Bitcoin, só que dessa vez um pouco mais sistematizado. O que seria o Drex, por que ele vai ser implementado e as consequências que eu irei discorrer sobre o assunto, né, que irão acarretar na existência, na implementação do Drex e nas sequências que irão ocorrer após ele ser implementado, perfeito? E nas possíveis soluções para caso você encare a implementação do Drex como algo ruim, o que seria a minha visão, ou como algo bom na sua visão ou na visão de algum parente seu. Você veja da forma que desejar, certo? Primeiramente, o que é a blockchain? É um conjunto de sistemas, ok? Blockchain é um sistema de armazenamento que é interligado em cadeia, certo? Por isso o nome blockchain. O sistema, ele armazena dados, ele usa de armazenamento de dados e transações. Então ele é fechado, um sistema fechado e completamente seguro, ok? Esse é o sistema de blockchain. O Drex, ele vai ser o real digital. Ao invés de você ter um saldo no seu banco, certo? Você vai ter dessa vez, de fato, um token que vai ser o Drex do real, certo? Que você vai poder converter para ações, que você vai poder converter para dólar, que é um CBDC, né? É uma moeda do Banco Central, uma das primeiras do mundo inteiro que vai acontecer, perfeitamente. Então vamos lá agora instruir as ocorrências que a implementação do Drex vai informalizar com o sistema de blockchain, certo? Coisas que você não faz atualmente, que você necessita de cartório, que você necessita, vamos supor assim, de veículos, motores para poder realizar certas transações. Agora com o sistema de contratos inteligentes que vai ser implementado pela blockchain no Drex, certo? Você vai ter os contratos inteligentes. O que seriam os contratos inteligentes? Eu e João estamos querendo eu comprar um carro e João me vender o carro. Por meio da transação tradicional de hoje em dia, a gente necessitaria então nós dois ir no cartório, ele fazer a transferência do carro para o meu nome, eu entregar o dinheiro a ele e assim seria encerrada a transação, com o intermédio do cartório nesse caso aqui no Brasil. Por meio do contrato inteligente não haverá necessidade exatamente de um cartório. Por quê? Porque eu vou depositar o dinheiro e ele vai ficar travado. João vai ter que fazer a transferência do nome do carro para mim. Após cada um exercer a sua função nesse contrato, ambas as partes vão receber a troca. Se uma parte não exercer a sua função no contrato, esse contrato, após determinado tempo pelos dois, será simplesmente cancelado. Após ele ser cancelado, nenhuma das partes vai ficar no prejuízo. Você simplesmente receberia seu dinheiro de volta, no meu caso, e Joãozinho ficaria, nesse caso, com o contrato do carro, caso eu não tivesse depositado o dinheiro. Esse seria a consequência e a ajuda de um contrato inteligente no seu uso diário. Foi o exemplo mais fácil que me veio à cabeça, mas isso também serviria para a escritura de uma casa, para transferência de grandes patrimônios, certo? Que ao invés de, vamos supor assim, um parente seu faleceu, ele já deixou o escrituário lá, e vai simplesmente transferir para sua conta, certo? Não vai haver mais a necessidade de haver o intermédio do Estado e tudo. Entre muitas aspas, certo? Agora a gente entra na minha tese em cima do que seria o Drex e por que essa é a maior desgraça que vai acontecer no Brasil pelos próximos anos, ok? A implementação do Drex, ele planeja ser implementado agora no final de 2024 para muito no início de 2025, certo? Ele já foi testado em agosto de 2023 para algumas pessoas muito específicas, já viram que funciona, certo? E o sistema está pronto, estão só esperando para implementar. Meu palpite é que muitos políticos estão fazendo a sua última cartada e sacando o máximo de dinheiro possível da população. Por isso que ainda não foi implementado o Drex, porque como eu mencionei anteriormente, todas as transações ficam salvas no banco de dados da blockchain. Então, se você por um acaso você fosse fazer um esquema de corrupção utilizando da blockchain, ao contrário do Pix que some da nuvem depois de um determinado período, o Drex não vai ocorrer esse problema.
nós temos todas as transações, por exemplo, do Bitcoin até hoje. Você não vai saber exatamente quem são as pessoas, só que no caso do Drex você vai saber, porque você vai ter o nome, a biometria daquelas pessoas, a face muito provavelmente, e você também vai ter o CPF e todos os dados do governo que você utiliza para abrir um banco normal, ok? Então tudo isso vai ficar registrado por meio do Drex. E se os corruptos, se os políticos corruptos, se facções utilizassem desse meio, ficaria para sempre registrado. O que, em algum momento, se fosse utilizado contra eles, eles ficariam eternamente julgados. Era um fato, ao invés de ser uma possibilidade, como muitas vezes as pessoas alegam, né? Depois de, não, a transação não aconteceu, porque já né, sumiu o comprovante e tudo. No blockchain, não sumiria o comprovante jamais, e essas pessoas seriam inevitavelmente presas perpetuamente se essa alegação se sustentasse em cima do fato do comprovante, né? Prossigamos então para as próximas questões. Se o Drex, assim que ele foi implementado, se ele planeja me ajudar, por que então eu deveria repudiar o Drex, né? Repudiar, por que eu não deveria aceitar o Drex? Uma boa pergunta, né? Só que eu respondo sua pergunta com uma outra pergunta. Você já viu o governo te oferecer algo de graça que te ajudasse? Muito provavelmente que não, certo? Então, muito provável que assim que o Drex for instalado, tem a previsão de que em 2027, 12% do dinheiro circulante no país não vai ser dinheiro digital. Resumindo, de todos os outros 88% vai ser tudo digital, toda a riqueza do país sendo transferida daqui para ali, de mim para você, vai ser tudo digital, não vai ser mais dinheiro físico. Então vai ter apenas 12% que vai estar em dinheiro físico sendo transmitido entre as pessoas, e os outros 88% vão ser questões de dinheiro digital. O que isso acarreta? No nosso Brasil, você querendo ou não, estamos sustentando nossa economia em cima do comércio informal, certo? E uma boa parte também em cima do comércio negro, do mercado negro, certo? Então aqui no Brasil a gente tem que levar esses dois pontos em consideração. E esses dois pontos giram em torno de quê? Dinheiro físico. Se 12% da economia que vai circular a partir de 2027, a expectativa, vai ser de dinheiro físico, quer dizer que todas as outras pessoas que cometem sonegação de impostos vão ser detectadas pelo Estado. E a partir do momento que essas pessoas são detectadas, elas vão ter que entrar numa situação de dualidade, certo? Ou elas vão seguir fazendo isso e sendo diluídas em 27,5%, que é a cotação que é destituída do imposto de renda de qualquer pessoa que recebe acima de R$ 4.665 mensal, certo? Isso não é anual, isso é mensal. Armaria, porque se fosse anual também, pelo amor de Deus. Esse é o valor mensal. A partir desse valor você já é destituído em 27,5% do imposto de renda. Todas essas pessoas que, vamos supor assim, vive com R$ 5.000, vive com R$ 6.000, que ajuda. No Brasil a gente tem muito comércio informal porque a pessoa, querendo ou não, ela não tem uma formação e é obrigada, ou ela não tem um curso preparatório, ela não consegue estudar, são pessoas que estão em situações realmente complicadas. Então essas pessoas elas não conseguem entrar numa profissão, logo elas vão para o comércio informal e não declaram seus patrimônios, né? Seus patrimônios não, suas fontes de renda. Ao fazer isso, certo? Recebendo maior parte em dinheiro físico. Isso já foi muito dificultado com o Pix, certo? Hoje em dia, qualquer comércio que não recebe Pix já tem um problema muito grande, e com a implementação do Drex, então, isso vai ser praticamente inviável. Todas as fontes de dinheiro vão ser praticamente digitais. Ver dinheiro físico vai ser uma raridade enorme. O que isso vai acarretar? A arrecadação do Estado vai disparar e as pessoas vão começar a perceber que não vale mais tanto a pena elas criarem um comércio informal. Por quê? Porque se elas criam um comércio informal, elas vão ser severamente tributadas. Se elas criam um MEI, o MEI ele só vai até 81 mil, que é a faixa de 81 mil reais. Se elas não criam um MEI, elas vão ser diluídas em 27,5%. Se elas criam um MEI, elas vão ser diluídas em mais do que isso, certo? Então, em mais do que isso não, em mais ou menos uns 11%. Então, de um jeito ou de outro, você não vai ter mais como fugir do Estado. Você não vai
mas ter como não declarar imposto. E ao fazer isso, você também acarreta com uma grande diluição do PIB brasileiro. Porque, querendo ou não, boa parte do comércio brasileiro é informal ou de mercado negro. Não entrarei no mérito do mercado negro, não faço ideia se isso é muito ou pouco. Mas o comércio que principalmente sustenta o nosso país é de serviços informais, certo? Se a gente começar a cortar isso, nosso PIB vai simplesmente decair fortemente. As pessoas vão ser desincentivadas de ficar no país porque a única forma delas se sustentarem está sendo cortada completamente delas. E elas vão se sentir castradas no sentido de: meu Deus, como é que eu vou sustentar minha família agora? É melhor que eu saia do Brasil, vou pra Argentina, vou pro Paraguai, vou pro Uruguai, entendeu? Todas essas fontes de renda estão sendo cortadas na frente dos nossos olhos e nós mal conseguimos perceber. A questão é que, quando isso acontecer, isso planeja ser implementado em 2025 e praticamente vai acabar o real físico em 2027. Vai ter 12% de circulação, é a estimativa do Banco Central, talvez seja mais. Na época talvez fique 15%, talvez fique muito menos. Certo? A verdade é que quando uma tecnologia, quando a caixa de Pandora é aberta, não existe mais como fechar ela. E nós estamos já vendo uma grande demonetização do dinheiro físico. A gente, hoje em dia, o brasileiro médio, utiliza-se de Pix o tempo inteiro. Hoje em dia, se você for na mercearia do lado e ela não aceitar Pix, já existe até piada. Ah, meu Deus, o cara tá na idade das pedras. Meu Deus, que templo maia. Então, a tendência é essa. A tecnologia vai se implementar cada vez mais rápido e a gente que não aceitar isso vai ser simplesmente diluído completamente, certo? Beleza, você entendeu esse ponto. Minha solução, uma solução própria. Você vai precisar de outros meios para troca, certo? Para troca de ativos. Você vai precisar de dólar, você vai precisar de Bitcoin, você vai precisar de dólar digital, você vai precisar de Tether, ou você vai utilizar outra fonte de renda, ou você vai começar a armazenar real físico. O que, na minha opinião, não é a melhor opção. Por quê? Porque se você armazena algo que está sendo constantemente diluído pelo Estado, com a impressão gigantesca da base monetária, você vai ser diluído, certo? Se você ficar com dinheiro físico em mãos. Se você não ficar, você vai ser diluído de outra maneira. Por quê? Porque você vai ser destituído da sua profissão. Então você está escolhendo justamente entre tomar um soco no queixo ou entre tomar um tiro na mão. Qual que vai ficar melhor? Não faço ideia. O soco do queixo é como se fosse do Mike Tyson e o tiro da mão é de um calibre 38. Entendeu? Então, de um jeito ou de outro, você só se lasca. Porque um você perde todos os seus dentes, no outro você fica sem usar sua mão pro resto da vida. Certo? A questão é essa, você tem que se planejar para você ter ativos. Minha ideia pessoal, crie ativos em que você possa utilizar sem depender necessariamente do Estado. Por quê? Porque se você tiver um passaporte, se você tiver uma reserva financeira em outro país, se você tiver meios de sair do Brasil legalmente, se você tiver amigos para lhe ajudar quando for passar por essa situação, porque querendo ou não, isso vai ocorrer e boa parte das pessoas vão perder seus dinheiros físicos que tiverem por aí, certo? Boa parte das pessoas vão perder o emprego. Isso eu tô avisando para poucos amigos porque eu sei que são poucas pessoas que assistem esse canal. Mas isso vai acarretar numa demonetização da população brasileira de uma forma muito forte, ok? Eu posso estar parecendo que eu estou só falando de coisas ruins, então eu vou trazer a solução. Minha solução é você se cobrir de ativos, passaporte, você tentar ocorrer, se você for um pouquinho mais abastado, você ir atrás de sua segunda cidadania, certo? Corre atrás de fazer dinheiro nesses próximos 2, 3 anos. Você, se eu fosse você, o que eu estou também fazendo, isso não é uma recomendação de investimento, certo? Compraria Bitcoin, compraria as reservas de ouro, porque ouro já é um ativo histórico, ele se provou perante o tempo, perante mais de 2000 anos de história, no Ocidente, no Oriente, ele se manteve, certo? E você ir atrás de um certificado de CAC, para você ter porte de arma e poder se defender caso a situação fique mais séria do que eu já estou imaginando que vai ficar, ok? Você tem que se precaver. No Brasil, a gente muito provavelmente
com os contratos inteligentes sendo implementados, a gente vai ter um sistema muito parecido com o da China, que funciona com score social. E o que falta para justamente a gente ter isso no nosso país é justamente a questão de receber multas e dessas multas serem automaticamente descontadas na nossa conta. E isso já é uma questão que para mim é muito mais séria do que tudo isso que eu já estou falando, porque a partir desse momento você priva as pessoas de se comunicar, você priva as pessoas de serem quem elas são, de exercer o seu direito fundamental, que é a de liberdade de expressão. E eu acredito fortemente que sua liberdade acaba quando a do outro começa, certo? Mas você não pode simplesmente privar as pessoas de ser quem elas são. Você não pode privar as pessoas de falar. Você não pode privar as pessoas de terem discussões. Você não deveria, certo? Você não deveria cortar isso das pessoas. Essa é a minha visão. Me digam aí nos comentários o que vocês acham, o que vocês pensam que está chegando aí de acordo com essa previsão aí do Drex, que vai ser implementada agora em 2025, certo? No início ou agora no final, provavelmente, se for implementado em 2024, vai ser em dezembro. Me digam o que vocês acham, me digam quais são suas estratégias para se precaver dessa grande demonetização que vai ter aqui no país, que a gente chama de Brasil. Fiquem com Deus, orem todos os dias e lembrem-se, Deus acima de tudo, Brasil acima de todos. Fiquem com Deus.